Boa tarde aos amigos, irmãos aqui presentes e aos que estão nas diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Reitero o meu agradecimento a todos os coordenadores e ativistas pela paz que participaram da campanha internacional No Sangue Está a Vida, doando a ceifa da vida. Nós já temos os números confirmados por cada país e desejo compartilhar com vocês o êxito alcançado através das imagens e dos testemunhos que nos chegaram de todos os países da América Latina, dos Estados Unidos e da Espanha. Vamos a decir aquí E vamos anunciar aqui as unidades efetivas dessa doação que foram: a Argentina, 1.102 unidades. A Bolívia, 2.141 unidades efetivas. O Brasil, 4.213 unidades. Colômbia, 24.148 unidades. Costa Rica, 498 unidades. Chile, 1.156 unidades. Equador, 1.121 unidades. El Salvador, 365 unidades. Espanha, 698 unidades. Estados Unidos, DF, 100 unidades. Texas, Estados Unidos, 393 unidades. Guatemala, 756 unidades. Honduras, 103 unidades. México, 3.775 unidades. Nicarágua, 345 unidades. Panamá, 231 unidades. Paraguai, 544 unidades. Peru, 1.253 unidades, Porto Rico, 548 unidades, República Dominicana, 61 unidades e Venezuela, 3.600 unidades efetivas. Num total, entre os países diferentes, foram coletadas 47.152 unidades efetivas. Felicitações à Colômbia e ao seu coordenador, a todos os que participaram destas atividades de doação voluntária de sangue em toda a América Latina, na América do Norte e na Espanha. Foi um êxito total. E ainda nos falta a próxima deste ano, quando esperamos que seja também um êxito total. E que as pessoas se habituem a doar sangue voluntariamente 2 vezes por ano. E, assim, fique implantada completamente a cultura de doação voluntária e habitual de sangue. Vamos projetar o resumo internacional
para que assim vejamos como tudo sucedeu. Portanto, sigam adiante com o vídeo e dentro de alguns minutos estarei com vocês novamente. Hace mucho tiempo la humanidad escuchó por primera vez la palabra maratón. Proviene del griego antiguo y fue utilizada para denotar el gran esfuerzo y recorrido que realizó un mensajero para llevar la noticia de la victoria. Hoy, haciendo un gran esfuerzo en busca de una victoria por la vida, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz realiza maratones por la salud en 20 países del continente americano y en Europa, buscando generar una cultura de donación voluntaria y habitual de sangre. Desde la Embajada de Activistas por la Paz, creemos que la donación de este líquido tan vital para el ser humano no debe ser un acto minimizado ni esporádico. Debe existir la conciencia de una cultura de donación en el individuo como una necesidad permanente y no solamente asociada a las urgencias o desastres. Una cultura de donación voluntaria y habitual debe ser el pilar de todo sistema nacional de sangre. Pilar que miles de voluntarios fueron creando en esta construcción conjunta de una pista que prepare la partida de una cultura de donación que permita salvar miles de vidas y la generación de otras formas de paz. La tercera maratón internacional, En la sangre está la vida, bajo el lema Donando la savia de la vida, tuvo lugar en 148 ciudades en diferentes países del mundo, con 329 jornadas de donación de sangre en forma simultánea. 47.152 unidades recolectadas, más de 23 millones de mililitros de sangre, lo que resultaría en beneficio para más de 188.600 personas recibiendo vida. Pero, ¿cómo se obtuvo esta cifra en tan solo 47 días? Así como todo atleta desarrolla con anticipación un plan de trabajo a seguir en medio de la competencia, la gestación de la tercera maratón de donación de sangre también lo hizo. Un entrenamiento que incluyó preparación del material publicitario y con el que se promociona las jornadas en las calles, centros comerciales, instituciones educativas, empresas privadas, entidades gubernamentales y medios de comunicación que nos permitan llegar a un mayor número de personas. Los activistas y voluntarios de todos los países, junto a profesionales del área de la salud, de bancos de sangre, ONGs, hospitales y centros médicos, se realizaron capacitaciones y charlas de sensibilización a jóvenes sobre responsabilidad social y amor al prójimo, lo que generó una mayor participación de este grupo de edades en las donaciones. Por primera vez en Estados Unidos, en el condado de Cameron, Texas, se reunieron congresistas, jueces y funcionarios para dar apoyo a esta importante labor social que reunió a personal de diferentes nacionalidades. Bienvenidos a la tercera maratón de donación de sangre titulada En la sangre está la vida, organizada por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y copatrocinada por United Blood Services y la Oficina del Sheriff. Los voluntarios de la embajada se han caracterizado por ofrecer un espacio de alegría y motivación a los donantes. Grupos musicales, danzas, payasos y animadores invitan a todos aquellos altruistas que quieren participar en estas justas por la vida, donando este líquido que solo puede ser fabricado por el cuerpo del ser humano. Nuestro objetivo es cambiar esa cultura en la población y que cada vez sea mayor el porcentaje de sangre que se obtiene por este medio, es decir, por donación altruista. En Guatemala, más del 70% de las unidades de sangre recolectadas fueron de nuevos donantes, un comportamiento que se registró de manera similar en todos los países donde se realizó la maratón. Líderes de todo el mundo apoyaron la iniciativa y se comprometieron a continuar participando. Sin la ayuda de ustedes, sin la cooperación de ustedes, al año
pues no tendríamos la cantidad de donantes o de donación que hemos tenido. Ya el año pasado, por fin, después de muchos años de trabajo, alcanzamos un 5% de donantes voluntarios de sangre. Hoy ustedes están llegando a donde nosotros no llegamos en esa experiencia que obtuvimos. Estamos viendo que la gente lo está haciendo con muy buenos ojos porque está salvando vidas a través de la donación de sangre. First of all, as we say in Hebreo, we say Kol HaKavod, all the honor to the Embassy of Peace for doing this operation, the collecting of blood, the marathon, and everything that you're doing here for the third time. And of course, we are honored as the Embajada de Israel, as the Embassy of Israel, to be part of it. And it's a real honor for me to see our symbol here in Quito, here in this event. Y ellos se han sumado en esta causa que no es fácil. En Panamá no tenemos una cultura de donación de sangre y ellos contra viento y marea comienzan, es una lucha titánica la que ellos tienen realmente para que cada colecta sea un éxito y se realice y llegue a feliz término. Donating the unit of blood saves 3 lives. It only takes 30 minutes. And you have the wonderful feeling that you have impacted someone and made things better for them. En este caso, en esta semana, por ejemplo, la ONG Embajada Activista por la Paz es que está colaborando con nosotros y así sucesivamente con diferentes organizaciones. Entonces, bueno, digamos, trabajamos en conjunto y, como te digo, siempre se trabaja para la población. A importância de estar ajudando as outras pessoas, né, dando exemplo de outras pessoas também possam estar vindo doar e pensar não só em você, sim nas outras pessoas que também estão precisando de uma doação. No tengan ningún tipo de temor, es poco tiempo, no es doloroso, si es doloroso es mínimo, más dolor tiene un paciente que necesita esta donación. Tanta gente que puede tener accidente, una cosa, la otra y precisan sangre urgente y ya nosotros ahí estamos para colaborar, ¿no? Es una buena manera de contribuir a la sociedad y al prójimo, un éxito, la verdad. Hemos superado vastamente la anterior campaña que hubo el año pasado. ¿Quién se beneficia de esto? La población, básicamente. Quien necesita una unidad de sangre la tiene. Estamos ayudando a crear la condición, ¿no? Aportando, como sí lo dijo primeramente, un granito de arena para que esa extraordinaria actividad en este tercer maratón internacional de donantes de sangre en el municipio se realice de la mejor manera. Y sé que es el comienzo de otras actividades. En esta tercera maratón internacional de donación, también contó con la cobertura periodística de diferentes medios de comunicación. Con el paso de los días, las cifras fueron aumentando y el 17 de mayo, cuando se cerraron las jornadas en Yacuiba, Bolivia, y Atlanta, Estados Unidos, se consolidaron las cifras y se vivió una exitosa llegada a la meta propuesta. Argentina, 1.102 unidades. Bolivia, 2.141 unidades. Brasil, 4.213 unidades. Colombia, 24.148 unidades. Costa Rica, 498 unidades. Chile, 1.156 unidades. Ecuador, 1.121 unidades. El Salvador, 365 unidades. España, 698 unidades. Estados Unidos DC, 100 unidades. Estados Unidos, Texas, 393 unidades. Guatemala, 757 unidades. Honduras, 103 unidades. México, 3.775 unidades. Nicaragua, 345 unidades. Panamá, 231 unidades. Paraguay, 544 unidades. Perú, 1.253 unidades. Puerto Rico, 548 unidades. República Dominicana, 61 unidades. Venezuela, 3.600 unidades. Para un total de 47.152 unidades efectivas de sangre.
Eu reitero as minhas felicitações ao engenheiro Ivan Sarmiento, coordenador lá na Colômbia, junto aos demais coordenadores das cidades e a todos os agentes da paz e a todos os doadores lá na Colômbia, bem como a todos os demais países também, pelo êxito alcançado. Trabalhamos com o êxito assegurado. E essa é uma coisa que sempre ocorreu e que continuará ocorrendo. Portanto, para a próxima maratona de doação de sangue, que será em outubro deste mesmo ano, também teremos o êxito garantido. Sempre tem de se lutar e de se trabalhar pelo bem-estar do próximo. O próprio Jesus, quando lhe perguntaram qual era o mandamento maior, pois amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, ou com todo o teu coração, com todo o teu espírito e com todas as tuas forças. E o segundo é semelhante a este: amarás a teu próximo como a ti mesmo. E nesses dois mandamentos se cumpre toda a lei. De modo que os crentes em Cristo, aí tem os dois principais mandamentos. E nisto de doação de sangue, nós estamos trabalhando por amor ao próximo. Por isso é que é uma doação voluntária, na qual a pessoa não pede e nem espera remuneração por isso. E é habitual. Não é porque um familiar está enfermo, mas porque já entrou numa cultura de doação voluntária de sangue e também habitual, 2 vezes por ano. Esperamos que toda a América Latina tenha esta cultura de paz para a sociedade, porque é de paz, pois é uma necessidade a doação de sangue, para se obter o sangue disponível para todos aqueles que o necessitarem. Ou seja, que isso entra na parte da paz para o corpo físico e para a mente das pessoas e os seus familiares que tenham estas necessidades. Portanto, é triste ter um familiar num hospital que necessite de sangue e não encontre em seu país um doador e nem encontre no banco de sangue o que necessitem. Recordem que algumas vezes tem tipos de sangue que são difíceis de conseguir.
E na cultura voluntária de doação de sangue, aparece todo tipo de sangue para que esteja disponível para as necessidades que os cidadãos tenham. Agora vamos buscar no capítulo 13 de São Mateus, versos 36 em adelante. E vamos começar lendo E aún começando um pouco antes, a partir do versículo el verso 34 dice todo esto. 34, que diz: tudo isso Jesus disse por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta quando disse: abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa, e chegaram aos pés dele os seus discípulos, dizendo-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão de seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lança-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O trigo maduro, consequentemente, preparado para quê? Para a ceifa, para a colheita. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Esta parábola é tão importante que todo ser humano necessita conhecê-la. Porque Cristo, aqui ele coloca os seres humanos em dois grupos: o trigo e o joio. E cada ser humano deve saber em qual desses dois grupos se encontra. Porque o fruto será de acordo à semente. E, consequente também, assim será a colheita. Como vimos, o trigo representa os filhos do reino, os filhos de Deus. E o joio, os filhos do maligno. Ou seja, Cristo ensinou que existem dois tipos de pessoas: os filhos de Deus e os filhos do maligno. E ele diz que quem semeou o joio foi o maligno.
Portanto, é importante sabermos que o maligno aí representa o diabo, que sempre se conhece como o mal. O mal, o inimigo de Deus, consequentemente, o inimigo de Cristo, é o maligno que semeou a semente má, maligna. Assim, nós temos que haverá trigo e joio no campo. Haverá filhos de Deus e filhos do maligno. Cristo ensinou isso. E, consequentemente, nós cremos assim. O próprio Cristo também disse: no capítulo 15, no versículo 13, ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, há plantas que Cristo, se referindo aos seres humanos, ele diz que serão arrancadas, serão desarraigadas do planeta Terra, do mundo. E isso será no tempo da ceifa, no tempo da colheita. O joio será lançado no forno de fogo, que corresponde à grande tribulação, quando os juízos divinos cairão sobre a raça humana. E os seres humanos representados no joio serão queimados com o fogo atômico, com o fogo vulcânico também, e tudo que corresponda ao juízo que cairá na grande tribulação. Assim será no fim do século. Mas o trigo será recolhido e colocado no celeiro de Deus. E como se realizará a colheita? E o que mais nos interessa é a colheita do trigo. O recolhimento do trigo. O trigo são aqueles que escutam a palavra. E são os mesmos que estão representados na boa terra, os quais escutam a palavra, a entendem e produzem frutos, 1 por 100, 1 por 60 e 1 por 30. E se nós lermos sobre a boa terra, em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 7, no capítulo 6,
A boa terra, como terreno literal, e a boa terra como indivíduo, isso é porque o ser humano, o seu corpo físico, vem do pó da terra. E nos diz, no versículo 7 em diante, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. A boa terra, nós vimos que é a que recebe a bênção de Deus. E a terra que não é boa, que produz espinhos, cardos, abrolhos, a terra que produz espinhos e abrolhos, essa terra está reprovada e está próxima para ser amaldiçoada. E durante a grande tribulação, receberá a maldição de ser queimada. Todo ser humano quer ser uma boa terra, um bom terreno, onde seja semeada a palavra de Cristo aqui no coração da pessoa. Porque todos nós queremos a bênção de Deus. E a boa terra como território terá também o seu cumprimento. Aqui nos diz que a colheita, a ceifa, será no fim do século, para o tempo final, para o último dia. E como se realizará a colheita? Porque o próprio Cristo disse, em São Mateus, no capítulo 13, no versículo 39 em diante. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. E se há uma colheita, uma ceifa, tem de haver ceifeiros. E no versículo 41 ele diz, o Filho do Homem enviará os seus anjos. E aqui o Filho do Homem é Cristo, que enviará os seus anjos. E isso concorda com o que mais adiante ele disse, no capítulo 24 de São Mateus, a partir do versículo 30 em diante, onde ele disse, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E aí nós temos os anjos do Filho do Homem, que foram prometidos para serem enviados no último e para o último dia, para realizarem o trabalho correspondente.
E no capítulo 16 de São Mateus, a partir do versículo 27, ele diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. O Filho do Homem virá com seus anjos, então ele pagará a cada um conforme as suas obras. Havia dito que enviará os seus anjos com grande voz de trombeta também. E aqui, a partir do versículo 1 do capítulo 17 de São Mateus, nos diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Nós temos aqui a ordem da vinda do Senhor para o último dia, com Moisés e Elias, que são os ministérios que estarão encarregados de um trabalho muito importante que está prometido ser realizado no tempo final. E isso corresponde ao 6º selo. E o reverendo William Branham, falando disso, no 6º selo, no livro dos selos, nas páginas 458 e 59, ele disse: então, entre o 6º e o 7º selo, quando ele chama esta gente, que foi mencionada por Jesus Cristo, no capítulo 24, versículo 31 de São Mateus, quando a trombeta soa, é a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Soa uma trombeta. Agora, vejamos isso mais claro aqui em São Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos, não é somente um, mas dois, com a grande voz de trombeta. E quem é? Quando Deus fala, se ouve o som de uma trombeta. Sempre tem sido assim a voz de Deus, chamando para a batalha. Deus está falando. Esses dois anjos vêm com o som da trombeta. E notem bem, porém nos dias da voz do 7º anjo, soa a trombeta. Nos dias da voz do 1º anjo, soou a trombeta. Nos dias da voz do 2º anjo, soou uma trombeta. E assim foi quando ele mandou cada um deles. Mas quando foram anunciados os selos, todos estavam juntos numa grande cena divina para chamar um grupo de gente. E houve o som de uma só trombeta. E foram abertos 7 selos. Ele está reunindo os seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. Então observem que vem para chamar os judeus, sobretudo 144 mil, 12 mil de cada tribo. Os anjos do Filho do Homem são os ministérios de Moisés e Elias, as duas oliveiras. Essa promessa se materializando para chamar e juntar os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, no último dia. Nós estamos vendo o que são os anjos do Filho do Homem. São os ministérios de Moisés e Elias se repetindo no último dia. O ministério de Elias se repetindo pela 5ª vez, porque nós já tivemos o ministério de Elias, o tisbita, pela primeira vez. E também pela segunda vez esse ministério de Elias,
que é sempre o Espírito Santo manifestado no homem. Foi manifestado em Elias o Tisbita, operando esse ministério. E como foi através dele que se realizou todas as coisas lá com as 10 tribos do norte. Ou seja, no reino e com o reino de Israel. Reino também chamado de reino de Efraim, que corresponde às 10 tribos do norte. Depois, a segunda vez que esse ministério de Elias foi manifestado pelo Espírito Santo, foi em Eliseu, com uma dupla porção. Depois, a terceira vez que foi manifestado o ministério de Elias pelo Espírito Santo, foi em João o Batista. E a quarta vez que o ministério de Elias foi manifestado, foi o Espírito Santo operando esse ministério no reverendo William Branham, precursando a segunda vinda de Cristo. Assim como o ministério de Elias, operado pelo Espírito Santo, precursou a primeira vinda de Cristo através de João Batista, o Espírito Santo, operando o ministério de Elias no reverendo William Branham, precursou a segunda vinda de Cristo. E está prometido que o ministério de Elias se manifestará novamente e será o Espírito Santo operando esse ministério. Portanto, onde o Espírito Santo estiver no último dia, aí operará o ministério de Elias pela quinta vez. E o povo hebreu verá esse ministério e dirá: este é Elias, a quem estava esperando, o qual estará preparando-lhes para a vinda do Messias. Estará preparando-os para receberem o Messias na sua vinda. E também o ministério de Moisés, já o tivemos na liberação do povo hebreu, operado pelo Espírito Santo, pelo anjo do pacto. E se nós considerarmos a ocasião do ministério do Senhor Jesus Cristo, quando foi o Espírito Santo através de Jesus, se o considerarmos como pela segunda vez, então teremos uma terceira vez para o último dia, quando o ministério de Moisés será manifestado. Mas se não considerarmos esta ocasião da primeira vinda de Cristo como uma segunda vez, pois a segunda vez será no último dia, junto com o ministério de Elias. Primeiramente eles verão Elias, depois verão Moisés, e depois verão o Messias. E não explicaremos muito disso, para que ainda continue assim. O que foi visto lá no Monte da Transfiguração se repetirá, porque essa é a ordem da segunda vinda de Cristo, com os seus anjos. Recordem que esses anjos, e anjo significa mensageiro. Moisés foi o mensageiro de Deus. Elias também foi o mensageiro de Deus para o seu tempo. Ou seja, os anjos mensageiros de Deus. E esses são os ministérios que estão representados nas duas oliveiras do capítulo 4 de Zacarias, versículos 11 ao 14, e do capítulo 11 do Apocalipse, do versículo 1 ao 14.
E são os ministérios para o último dia. Primeiramente, nós veremos o ministério de Elias pela quarta vez. E já ouvimos. Depois veremos o ministério de Elias pela quinta vez. Depois o ministério de Moisés. E depois o ministério de Jesus no último dia. Sempre será o anjo do pacto, que é Cristo no seu corpo angelical. O Espírito Santo operando esses ministérios, como já os operou nos diferentes profetas, desde o Gênesis até o Apocalipse. Digamos que o anjo do pacto, nos tempos passados, ele aparecia velado temporariamente em carne humana em um homem. Por exemplo, um homem chamado Moisés. Depois também o vimos em um homem chamado Samuel. Como o vimos num homem chamado Josué. Também o vimos velado num homem chamado Isaías. Como o vimos velado num homem chamado Jeremias. E também o vimos num homem chamado Ezequiel, e assim sucessivamente. Por isso a Escritura diz que, havendo Deus falado em outros tempos pelos profetas, como que Deus falou? Por meio dos profetas. Carta aos Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, que o Deus que falou por meio dos profetas, depois falou por meio de Jesus. E como Deus falava? Por meio dos profetas. Em Zacarias, no capítulo 7, nos versículos 11 e 12, ele nos disse: eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, eles fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos profetas primeiros. Ou seja, que a maneira de Deus falar ao povo é através de um homem, de um corpo de carne. E para isso Deus fala através do seu Espírito Santo, que é o anjo do pacto, que é Cristo no seu corpo angelical, a imagem do Deus vivo.
que se vela em carne humana, em um homem, em um profeta, e, através desse homem, Deus, por meio do seu Espírito Santo, fala ao povo. A Escritura diz, jamais alguém viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer, o revelou. O que quer dizer? Que aquelas pessoas que disseram que viram a Deus, quando elas o viram, o que viram foi o corpo angelical de Deus, que é o anjo do pacto, é Cristo no seu corpo angelical, chamado Espírito Santo. Há uma ordem divina para Deus se revelar ao povo e para Deus falar ao povo. A pessoa que não conheça essa ordem estará sem conhecimento do tempo em que vive. Estará sem o conhecimento da mensagem que corresponde ao seu tempo. Porque a mensagem, a palavra prometida para cada tempo, é aquela que Deus cumpre na sua manifestação correspondente a esse tempo. É aí que nós encontraremos Deus manifestado, velado através do instrumento que Ele tenha para essa era, e Deus revelado por meio do seu Espírito, por meio do anjo do pacto, através do indivíduo por meio do qual ele se vele e se revele em cada etapa do programa divino. O apóstolo Paulo dizia lá no seu tempo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Era Cristo velado em São Paulo, por meio do Espírito Santo que estava em São Paulo. Ele dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo em Espírito Santo, revelado através de São Paulo aos gentios, lhes trazendo o conhecimento do programa divino da redenção, para assim chamar as ovelhas que ele tinha entre os gentios naquele tempo, e assim chamar um povo para o seu nome, o qual ele esteve chamando de etapa em etapa, do meio dos gentios, povo que forma a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas dirão que se meteram numa religião, ou que não se meterão numa religião. Pois vejam bem, qualquer pessoa pode entrar em qualquer religião, ou não entrar numa religião. Porém isso, absolutamente, nada significa. Porém, entrar no reino de Deus, isto sim tem um significado. Isso significa o futuro eterno, a vida do ser humano no reino de Deus, para o qual a pessoa tem de nascer de novo da água e do Espírito, do Evangelho de Cristo e do Espírito de Cristo. Não existe outra maneira para se entrar no reino de Deus. Essa é a única forma que Cristo disse que há. E ele disse mais, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, não existe outro caminho que leve o ser humano a Deus. Cristo é o caminho que foi aberto para o ser humano chegar a Deus. E sendo que cada pessoa que nasce no reino de Deus, através da união de Cristo com a sua igreja, de etapa em etapa, reproduzindo-se em filhos e filhas de Deus,
E Cristo, sendo o grão de trigo, do qual ele disse, se o grão de trigo não cai na terra e morre, ele fica sozinho, mas se cai na terra e morre, muito fruto produz, ou seja, produz muitos grãos de trigo. São João capítulo 12, versículo 24. E para que o grão de fruto que foi semeado na terra produza fruto, pois tem que nascer numa planta de trigo. Cristo é o grão de trigo onde está a vida. E a igreja que nasceu no dia de Pentecostes é essa planta de trigo. E o fruto dessa planta de trigo são os filhos e filhas de Deus. São os membros do corpo místico de Cristo que nasceram no reino de Deus. Tão simples assim. E sendo que o grão de trigo e a planta de trigo, na parábola do trigo do joio, de São Mateus capítulo 13, versículos 30 a 43, no fim do século, serão recolhidos. No tempo da colheita, no tempo da ceifa, que é também tempo de verão, porque a colheita é no tempo do verão. Não se colhe no inverno, mas no verão. É no verão que se faz a colheita do trigo e também da cevada. Sobretudo, o trigo no tempo do verão, para o qual Cristo, o Filho do Homem, o anjo do pacto, ele enviará os seus anjos, esses ministérios de Moisés e Elias, para realizarem a colheita, o recolhimento, com a grande voz de trombeta, que é a voz de Deus, por intermédio do Espírito de Deus, falando a seu povo no último dia, falando em sua igreja. E a sua voz se estenderá por todos os lugares, onde a mensagem da grande voz de trombeta, a mensagem da trombeta final, deve chegar, a qual antecede a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, e que prepara os vivos para a sua transformação. Eles estarão no corpo místico de Cristo no último dia. Ou seja, todos aqueles que serão transformados. E os que serão ressuscitados, eles, no seu tempo, estiveram no corpo místico de Cristo. Porque para os crentes em Cristo é que está prometida a ressurreição em corpos imortais, corpos jovens, glorificados, semelhantes ao corpo glorificado de Jesus Cristo. Eles são o trigo, o resultado de Cristo, o grão de trigo, e são os filhos de Deus, por meio do grão de trigo que é Cristo, o segundo Adão, se reproduzindo em filhos e filhas de Deus. E essa é a família de Deus. É a igreja do Deus vivente, o templo de Deus, onde Deus mora em cada crente. E sempre que esse grupo de crentes se reúne, Deus está com eles e no meio deles. Para o trigo amadurecer, tem que estar recebendo o sol, o calor do sol de verão. O sol é que os preparará para a colheita. O sol é que os amadurecerá.
e a palavra prometida para cada era é no cumprimento dela que se produz os filhos e filhas de Deus de cada etapa. E a palavra revelada para o último dia, a palavra prometida, no seu cumprimento, produzirá e preparará o trigo, o qual estará na presença do sol, de Cristo, porque já não estará numa etapa de lua, mas na etapa do sol. É muito importante saber isso. Já não estará em nenhuma das 7 etapas passadas da igreja, as quais correspondiam às 7 etapas representadas nas 7 etapas da lua. Subirão mais acima, porque nas eras passadas, nas últimas 3 eras passadas, da justificação, da santificação e dos dons do Espírito, as eras luterana, wesleyana e depois a pentecostal eram as portadoras do grão de trigo, da vida, que formaria o grão de trigo dentro da casca, que é a 7ª era. E em seguida, daí surgiria e sairia o grão de trigo do último dia, que amadurecerá recebendo a luz do sol. Isso mais acima da era da casca, mais acima da 7ª era, o que corresponde à era eterna, a era de ouro da igreja, a era da pedra angular. E será aí onde será amadurecido o trigo para ser recolhido no reino de Deus. E aí estarão todos aqueles que receberão a visita dos mortos em Cristo, que ressuscitarão em corpos eternos. E eles, quando os vejam, os vivos, quando os vejam, serão transformados. Nessa etapa da igreja, é que a igreja do Senhor Jesus Cristo estará no último dia, recebendo a luz da palavra revelada para o último dia, vendo a palavra prometida na medida em que ela vá se materializando. E em cada ocasião em que se materialize uma das promessas, dirão: isso estava escrito. E se estava escrito para o nosso tempo, para este tempo final, tem que se materializar. Se estava como uma promessa divina. O reverendo William Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, com o Espírito Santo, operando nele o ministério de Elias pela 4ª vez, preparou o caminho e ele deu a conhecer as coisas que estarão sucedendo neste tempo final. Assim como João Batista também preparou o caminho do Senhor. Nós podemos ver João Batista falando do Messias e dando a conhecer as coisas que o Messias fará, as que ele fez e as que ele fará no tempo final. Vejam no capítulo 3 de São Mateus, nos versículos 11 e 12, o que disse João Batista:
Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Para o tempo do fim, ou no último dia, será desta mesma forma. Cristo é quem produzirá a ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação física no último dia. E recolherá o trigo, operando os ministérios que correspondem aos anjos da colheita, que são os ministérios de Moisés e de Elias. E esses ministérios também impactarão o povo hebreu no último dia. Estamos em el tiempo correspondiente. Estamos no tempo correspondente a essas promessas divinas. Portanto, com os nossos olhos espirituais bem abertos, vigiemos quais são as promessas para este tempo final. Então vigiemos como gradualmente vão sendo cumpridas até que se cumpram plenamente. E quando vermos estas coisas, os sinais que foram ditos, que seriam vistos no último dia, no tempo final, levantemos as nossas cabeças ao céu, porque a nossa redenção está próxima. E, consequentemente, levantemos as nossas cabeças à era celestial, onde nós estaremos recebendo a revelação da palavra prometida para este tempo final. A igreja que será transformada terá o poder da revelação. Recordem que a revelação é um poder. Consequentemente, com esse poder, ao Cristo revelar-se a ela, dá esse poder para a sua igreja. E assim lhe dá as chaves da revelação divina para dar a conhecer essas coisas que em breve devem suceder. Nós estamos muito próximos da nossa transformação. Quando vejamos essas coisas que foram precursadas sucedendo, há muitas delas que são sinais físicos. Então tenhamos os nossos olhos bem abertos, as nossas vidas corretas com Cristo, porque a nossa redenção, a redenção do nosso corpo, a nossa transformação está próxima. E quem teve os seus olhos espirituais bem abertos, esteve vendo que as coisas que foram prometidas já começaram a se cumprir. Algumas delas também já estão em processo de cumprimento. E outras já se cumpriram. E assim sucessivamente. E aquelas que faltam também serão cumpridas, porque o trigo esteve amadurecendo na medida
em que o sol, na era do sol, na era de ouro da igreja, nos ilumina e nos aquece com a palavra revelada para o nosso tempo, com os raios de luz da revelação, para conhecermos as coisas que deverão suceder neste tempo, identificar aquelas que já sucederam e aquelas que estão em processo de cumprimento. Cristo disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Portanto, estejamos atentos, porque estamos amadurecendo para sermos recolhidos no reino de Cristo, para sermos transformados se permanecermos vivos até este momento da transformação. Porém, se alguém partir antes, não se preocupe, regressará com Cristo na ressurreição. Enquanto isso, estará vendo, desde o paraíso da sexta dimensão, o que estará sucedendo aqui. O único fato é que já não poderá trabalhar, porque seu tempo terminou aqui nesta terra. E lá estará mais acomodado, falando nesses termos, porém, desejará estar aqui para trabalhar. Mas a cada um corresponde uma quantidade de tempo para estar aqui e trabalhar na obra do Senhor. E quando se cumpra esse tempo, o melhor que pode se passar com uma pessoa é que Deus lhe diga: meu servo fiel, venha descansar. Já realizaste o trabalho que te correspondia e já é hora de descansar. Pense, se Deus não chamasse para descansar ou para dormir, porque os santos não morrem, senão que eles dormem. E se os da primeira etapa não dormissem, bem como os da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, então seriam milhões de crentes em Cristo aqui na terra, alguns com centenas de anos, outros com milhares de anos. Porém, quando estivermos no milênio, então nós estaremos vivendo por centenas de anos e 1000 anos nesse reino, e depois por toda a eternidade. O trigo maduro. Cristo diz que quando o trigo amadurece, então vem a colheita. E da colheita ele disse: quem pode fazer a colheita senão o anjo do Senhor? O anjo do Senhor. E o reverendo William Branham, o irmão Branham, diz que quando é aplicado aos anjos da colheita, que fazem a separação entre o trigo e o joio, ou seja, que isso será uma obra do Senhor Jesus Cristo operando esses ministérios no último dia. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. São Mateus capítulo 24, versículo 13. Portanto, adiante, sempre perseverando, sabendo que
Como está escrito, assim sucederá. O importante é estarmos bem agarrados de Cristo. E, sobretudo, nessa etapa na qual nós estamos vivendo. Sempre nos alimentando da palavra de Cristo, o sol da justiça, sendo amadurecidos até que nós cheguemos ao ponto em que seremos recolhidos com a nossa transformação, com o rapto ou arrebatamento para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. O trigo já maduro será levado ao celeiro de Deus. Será levado à casa de Deus para a ceia das bodas do Cordeiro. Viram o porquê é tão importante esta parábola para os seres humanos? Porque o que diz aqui nos mostra qual será o futuro para o trigo e o futuro para o joio. E nós podemos dizer claramente, sem lugar a engano, que o joio não tem futuro. O futuro do joio será o lago de fogo. O futuro do trigo será o reino de Deus. Então vocês podem ver a importância de escutar a pregação do Evangelho de Cristo. Que a fé de Cristo nasça na nossa alma, o recebamos como nosso único e suficiente Salvador, para que Ele produza um novo nascimento em nós. Nasçamos como filhos e filhas de Deus por meio do segundo Adão, por meio de Cristo, o Filho de Deus. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo, pode fazer isto nesses momentos. Estaremos orando por você para que Cristo te receba no seu reino, te perdoe, te limpe de todo pecado com seu sangue, você seja batizado na água no seu nome. Cristo te batize com Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em você. Quando a fé de Cristo nasce na alma, esse é o momento para a pessoa receber Cristo. Esse é o chamado de Cristo para a pessoa. Recordem o que Cristo disse. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quer dizer, Deus é quem traz a pessoa a Cristo, para que Cristo lhe dê a vida eterna. Porque Cristo tem a vida eterna para reparti-la com todos aqueles que o recebam como único e suficiente Salvador. E essas pessoas têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. E ao sabermos que o nosso nome está escrito neste livro, isso nos traz paz, nos traz tranquilidade, nos tira a angústia existencial que o ser humano traz. E a carrega até que recebe Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aqueles que escutaram a palavra e ainda não aceitaram Cristo, podem fazer isto nesses momentos e estaremos orando por você. Tanto para vocês que estão aqui em Porto Rico, como vocês que estão em outras nações. E também as crianças, a partir dos 10 anos de idade, podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador.
Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão nas diferentes nações e receberam Cristo como único e suficiente Salvador. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E o nosso pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, Pai Celestial, eu trago a Ti todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, repitam comigo essa oração, todos vocês que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que eu sou pecador e que necessito um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. E faça da salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário uma realidade na minha vida. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E todos vocês que receberam Cristo como Salvador nestes momentos, nas diferentes nações, se perguntarão, quando poderão nos batizar? E porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, poderão ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, e produza o novo nascimento em vocês. Para isso, deixarei o ministro correspondente em cada país, para que lhes mostre como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que todos continuem passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E assim deixo com vocês o ministro correspondente em cada país.